Semana passada, tivemos um maravilhoso culto, onde o pastor Anderson Bonfim pregou e foi ministrado para nós a identidade missional. E hoje nós vamos trabalhar algo que também faz parte de quem entendeu a nossa identidade missional. Nós vamos falar hoje sobre a cultura do discipulado cristão. Então, para que a gente continue formando este pensamento, formando essa identidade, gerando essa cultura, nós precisamos trazer para cada um de nós o nosso contexto. E se a gente olhar para aquilo que a nossa geração está vivendo, para ver aquilo que os nossos jovens estão vivendo, todos aqui já passaram por isso, ou estão passando, ou talvez vão passar, que é: quem aqui já se sentiu perdido na vida? Perdido, que eu digo, eu não sei exatamente o que Deus quer da minha vida, eu não sei exatamente que profissional eu sou, eu não sei exatamente qual é o meu momento de vida, e a gente às vezes fica meio perdido sem entender, tendo uma crise existencial, crise ministerial, crise vocacional. Quem já teve isso daqui? Eu já tive. Se você não teve, provavelmente você tenha isso daqui a alguns tempos, porque é normal na nossa vida, no nosso desenvolvimento, no nosso amadurecimento, durante a trajetória da vida, a gente muda as estações e a gente se depara com esse tipo de coisa. E por que que isso acontece? Um dos motivos é que a gente vive em uma sociedade multicultural. Então a gente vai trabalhar, a gente vai para a faculdade, vai para os lugares e a gente tem contato com diversas culturas diferentes. Então é normal hoje você estar em um lugar, conectar com outras culturas, você ir para sua família, você se conectar com outras culturas, porque nós estamos nessa sociedade multicultural. Então isso dá uma sensação de não pertencimento, certo? Por isso que a gente tem constantemente esse tipo de confusão, a gente não tem um senso de pertencimento, porque quem está em todas as culturas, na verdade não está em nenhuma, certo? Então, para a gente falar sobre cultura, a gente precisa entender o que é uma cultura de modo geral. Então, falando superficialmente, a gente não vai entrar profundamente no assunto, mas um conjunto de complexo de valores. Isso é uma forma técnica de dizer, só para a gente pensar ser um pouco mais chique. Mas de uma forma mais simples, é um jeito especial de cada grupo viver, certo? Então, o que as pessoas gostam de fazer, como se vestem, o que elas ouvem, as histórias que elas compartilham, isso daí faz parte de uma cultura, de um modo geral. Então, é como um baú de coisas boas, coisas legais, que vai passando de geração em geração. E também, de um modo geral, o discipulado, o discipulado que eu vou falar agora não é necessariamente o discipulado cristão, tá? É um discipulado geral. Originalmente, o discipulado vem dos discípulos de Jesus, vem daí. Porém, com o surgimento de outras religiões, heresias, seitas, acabam tendo discípulos de outras. Então você vai ver discípulos de Buda, discípulos de Maomé, né? Então o discípulo hoje, infelizmente, não é necessariamente um discípulo cristão. É aplicado para várias outras coisas. Então o discipulado, de um modo geral, é o processo que uma pessoa aprende com uma outra pessoa, né? É aquilo que influencia a vida de alguém, seja uma pessoa, sejam situações, sejam algumas coisas, sejam algumas culturas. Isso vai discipulando a nós, vai formando o nosso pensamento, certo? Até aí todos estão comigo? Amém? Então, o que a gente entende? Nós estamos em uma cultura, nós fazemos parte de cultura e nós somos discipulados. Então, não há ninguém aqui que não tenha cultura e não há ninguém aqui que não esteja sendo discipulado, certo? Então, com isso, a gente tem que entender que isso vem formando o nosso pensamento, vem formando o pensamento da nossa geração. Então, aquilo que ganha a sua atenção, ganha você, certo? Aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. Então, por isso, nós vamos falar dos desafios da nossa geração, aquilo que vem tomando a nossa atenção e que vem ganhando o nosso coração e que talvez tenha prejudicado o desenvolvimento da nossa geração. Então, aqui eu trouxe algumas das coisas que estão no top, são
do top 4 discipuladores da nossa geração. O primeiro deles é o vício de dopamina. O que é isso? É uma droga? Não. A dopamina, ela é um neurotransmissor, ela faz parte de nós, é um neurotransmissor que desempenha funções como recompensa de prazer, regula o humor e diversas outras coisas essenciais da nossa vida. Então, a dopamina em si, ela não é ruim, ela faz parte e ela é essencial para a nossa vida. Porém, a nossa geração, ela está viciada na dopamina, por quê? Porque está havendo o abuso dela, o abuso de algumas coisas que nos trazem, nos ativam esse neurotransmissor. E eu não sei falar termos técnicos, tá? Eu até conversei com o Elliot, que é psicólogo, falei, me ajuda aqui para eu não falar besteira nos termos técnicos, tá? Então, tem várias coisas que hoje a indústria já reconheceu isso e que ela nos dá para prender a nossa atenção. Então, uma forma ali sutil de ter a nossa atenção. E nisso tudo vai envolver algumas coisas que nós somos conectados todos os dias. Então, esse vício por dopamina, esse excesso vem no abuso de redes sociais, é uma delas, no abuso de alimentações ultraprocessadas, abuso de videogames e consumo de pornografia. Isso está em uma das coisas que mais tem tomado a conta de jovens, das pessoas da nossa geração. Então, redes sociais, mas nossa, eu não posso usar rede social é tão bom. Não é isso, o que a gente está falando é o abuso dela. E quando a gente fica preso nisso, não é uma coisa maldosa. A gente não faz porque a gente entende que às vezes o excesso disso é prejudicial, mas a gente faz simplesmente por impulso, né? É uma busca inconsciente. E como aquilo vai nos dando uma recompensa, vai nos dando uma sensação boa, eu posso passar ali 20, 30, 40 minutos, 1 hora, e você vai falar, nossa, meu Deus, já passou 1 hora. Quem nunca passou por isso? Eu, essa semana, fiz isso enquanto estava preparando a ministração de hoje. Eu fiquei com muita raiva, porque era bem no momento que eu estava preparando a ministração, que eu estava sentado, olhando as coisas aqui, e aí chegou a notificação, aí eu peguei para olhar a notificação, não sei por que eu abri o Instagram, porque não era no Instagram, e aí vai. Aí eu falei, meu Deus, é disso que eu estou falando e acabei de cair nisso aqui. Aí eu falei, não, beleza, vamos lá, atenção, porque é natural, né? É natural, você vai ver a hora, abre o celular para ver a hora, responde mensagem, olha o Instagram, olha um monte de coisa, guarda o celular, que horas são? Não sei. Se eles fizeram isso, duvido que não. Duvido. Então, esse vício por dopamina, ele está no abuso dessas coisas. E o que é essa busca que nós temos? Ela é uma satisfação sem um fator limitador. O abuso, ele se dá nisso, quando nós buscamos a satisfação sem um fator limitador. E o que é esse fator limitador? É como nós recebemos, como Adão recebeu no jardim do Éden. O que o Senhor falou para Adão? Você tem todo o jardim, desfruta de tudo isso. Só que você tem um limite, só vou te dar um limite. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era isso. Mas ele não falou, não faça. Ele falou, faz de tudo isso aqui é livre. Só não faça isso. Esse era o limite. O limite que mostra o amor do Senhor, que mostra a aliança. E quando a humanidade rompe esse limite, entra o pecado na humanidade. Porque entrou a cobiça. O desejo sem um fator limitador vira cobiça. E a pessoa que ela cobiça as coisas, e ela não tem um limite naquilo que ela está fazendo, ela é refém de si mesma. Porque se eu não tenho em mim o controle e o limite daquilo que eu estou fazendo, então eu vou ceder todas as minhas vontades. Ou seja, eu viro um animal. Tudo que me dá vontade eu faço, eu não tenho limites. Só que quando a gente não tem um fator limitador na nossa vida, a gente entra
num lugar de sempre precisar de algo maior para satisfação. Então hoje eu abuso de algumas coisas aqui, um pouquinho. Aí no dia de amanhã, esse pouco não me é suficiente, eu vou ter que abusar um pouquinho mais. E daí no dia de amanhã assim, e assim, e assim, e assim vai indo, e a gente vai entrando numa espiral negativa. E quais as consequências disso? Porque não posso mexer nas redes sociais? Pode, desde que tenha um fator limitador, desde que você entenda qual é o seu limite para as redes sociais. Use com sabedoria, é uma bênção, a rede social é muito bom. Alimentações ultraprocessadas, aí eu já entro num campo também que não é a minha área, então eu não posso falar que tem um limite certo, se os nutricionistas que estão aqui vão me bater se eu falar aqui, ok. Mas a gente sabe, no nosso cotidiano, às vezes a gente vai consumir uma coisa, né, já ultraprocessada, mas vamos ter um fator limitador, vamos entender isso. Videogames, não posso mais ter a minha partida do FIFA. Não, mas tem um fator limitador para você desfrutar disso, né, Rafa? Não vai proibir o videogame, pelo amor de Deus, um FIFA. Mas que tem um fator limitador. Pornografia, não posso. Não, esse não. Esse realmente não tem. Vocês assustaram? Por que vocês assustaram? Eu espero que vocês tenham assustado de ficar com medo e não ficado feliz. Mas, né, realmente, qualquer acesso, qualquer contato com a pornografia, ele é extremamente prejudicial. Então, esse não tem um fator limitador. O fator limitador é 100%, longe, distância. Porque isso vai nos trazer consequências. E é disso que a gente precisa se atentar. A nossa geração está vivendo com consequências de diminuição de capacidade de concentração. Pega o nosso povo aqui, coloca num vídeo para colocar 10 minutos. A gente se distrai, é difícil, é torturante às vezes. Se esse vídeo não tiver técnicas de prender a nossa atenção e técnicas de prender a nossa atenção, a gente não consegue. É difícil. Aumento de ansiedade e depressão. Isso também está muito claro. Nós vivemos em uma geração extremamente ansiosa e depressiva. Tanto é que, nesse nosso último culto de domingo, foi falado somente sobre saúde mental. Então, a liderança da igreja, os pastores, não iriam trazer um tema para a igreja, para 8.000 pessoas, mais de 8.000 pessoas, se isso não fosse relevante para a nossa geração, certo? Então nós estamos vivendo em uma geração extremamente ansiosa e depressiva. Dificuldade em relações interpessoais. Também vamos ficar atentos, nós não estamos conseguindo nos conectar. É difícil a gente conversar, é difícil a gente ter relações que não sejam do nosso pacote, do nosso grupo. É difícil fazer amizade, às vezes você tira a gente da zona de conforto, né? Eu lembro que meu pai falava, ele viajava, né? Ele era de São Paulo e viajava de trem ali para ir trabalhar. Ele falou, cara, sexta-feira, no trem, todo mundo se conversava, todo mundo vinha, conversava, tinha pagode de sexta-feira no trem. E hoje? É cada um no seu mundo. A gente tem dificuldade, mesmo se a gente não está no celular, nada, não estou nem falando por isso. A gente não fala com ninguém. Na fila de banco, as pessoas ficavam falando, você conhecia a vida da pessoa inteira numa fila de banco. Hoje não, hoje cada um vai ficar no seu mundo. A gente tem dificuldades de relações interpessoais. E redução na capacidade de sentir prazer. Por quê? Porque uma das funções da dopamina no nosso corpo, ela é nos recompensar algumas tarefas que são produtivas, que são boas. Então, eu não quero aqui demonizar isso. Então, se a gente vai fazer uma atividade física, a gente vai fazer uma corrida, vai liberar isso em nós, que é o nosso corpo falando o quê? A nossa cabeça falando, viu? Parabéns. Isso daí é bom. Faz novamente. Quando nós concluímos algumas tarefas, seja básicas, complexas da nossa vida, é o nosso corpo dizendo, a nossa mente te dizendo, continua, isso é bom. Então isso tem discipulado muito a nossa geração. Outra coisa que tem discipulado a nossa geração, mundo digital compulsivo, que ainda está relacionado, e inteligência artificial, né? Mas Lucas, você está falando que tudo isso é ruim. Novamente estou falando, não é ruim. Porém, o mau uso disso é ruim, é prejudicial, porque vai tomando lugares que não deve se tomar. Eu vi um exemplo de um casal, na verdade de um homem, e ele usava o ChatGPT. Eu não vou falar, senão vocês vão fazer isso. Ele usava o ChatGPT para decidir
quem estava certo na briga entre ele e a esposa. Vocês estão achando uma boa ideia, né? Ele colocava lá, ele explicava toda a situação da briga, e aí no final o ChatGPT falava, não, mas você tem que pensar dessa forma, porque isso... Eu falei, caramba, velho, filha da mãe. Não, isso não é bom, gente, calma. Não usem isso. Dessa forma não, usem para outras coisas. Mas por que isso é prejudicial? Nessa questão, o ChatGPT entrou no lugar de quem? Me ajuda aí. No lugar de quem que o ChatGPT entrou? Numa discussão entre marido e mulher, quem que tem que ser o mediador? Isso. Deus, Espírito Santo. Não é o advogado. É o Espírito Santo. Ele que é o mediador. Em todas as nossas relações, o Espírito Santo é quem é o mediador. Então, se eu discordo da minha esposa de algo, quem que vai mediar a situação para que haja a nossa reconciliação? É o Espírito Santo. E é por isso que eu estou casado até hoje, né? Porque o Espírito Santo vai nos conduzindo. E em qualquer discordância, a gente vai, o Espírito Santo trabalha humildade no nosso coração. E a gente vai lá, e a gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente se concilia. Graças ao Espírito Santo. Agora, o que o ChatGPT tem a ver com isso? Certo? Então, a inteligência artificial, ela pode ser utilizada de uma forma ruim e entrar em lugares onde ela não é convidada, né? O mundo digital compulsivo, se a gente for olhar um dado, jovens cristãos ficam 3.000 horas por ano conectadas nas redes, enquanto ficam 300 horas conectados com a igreja. 3.000 para 300 é muita coisa. Então, quem está falando no ouvido da nossa geração? Quem está discipulando os nossos jovens? Nós temos uma batalha muito grande, porque existem várias vozes. Hoje, a gente está aqui, está conversando, e nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. Mas, quando a gente sai daqui, são muitas outras vozes que falam na nossa mente. O que vai gerar? Quem que vai formar o nosso pensamento? Outro discipulador, narrativa de ódio e polarização política e alienação em massa. Outro assunto extremamente polêmico. Mas hoje, nós temos que decidir. A gente tem que se rotular. O que você é? Você é de direita? Você é de esquerda? O que você é? As pessoas precisam te rotular de alguma coisa. Mas você é da ideologia A, da ideologia B? O que você é? Se perguntar o que você é, as pessoas gostam disso, elas querem saber por quê. Porque se você falar, eu sou de esquerda, eu sou de direita, então você é tal coisa, então você concorda com isso, você concorda com aquilo. E aí há uma narrativa de ódio, porque A e B não pode se cruzar, precisa estar separado. Você precisa estar de um lado e a outra do outro, e o outro é seu inimigo real. É muito maluco isso, mas está acontecendo. Agora nós estamos em período eleitoral, e a gente está vendo muito disso. Vai falar que você é de partido A, perto do partido B. É maluquice. Então, por que eu vou ter que me definir algo, sendo que já existe alguém que me definiu? Eu já tenho uma definição. Eu tenho uma definição desde que eu estava no ventre da minha mãe. Eu fui planejado por um pai. Eu fui planejado por Deus e Ele me definiu desde lá. Eu já tenho uma identidade. Eu nasci com uma identidade, eu nasci com uma cultura. Eu herdei algo. Por que eu tenho que me definir agora? Por que as pessoas têm que me definir quem eu sou? Você tem que ser livre. Escolha... Não vou entrar nesse assunto. Superficialidade espiritual. Outra coisa que está discipulando a nossa geração. Por quê? Porque hoje é maneiro ser cristão. A gente ainda não vive muito, dependendo dos lugares, em um lugar onde você fala que você é cristão e você é extremamente atacado. Porque é bacana, é legal, é bonito. Jesus é top. Né? Se você for perguntar, sai no centro da nossa cidade e pergunta, você crê em Jesus? A maioria vai crer. Mas há uma superficialidade, não há profundidade, não há relacionamento. Então, Jesus é legal, é maneiro. Eu tenho até uma tatuagem dele. Mas você conversa com ele. Não, mas ele está comigo. Mas você fala com ele, você conhece, você ouve a voz dele. Não, mas ele é maneiro, Jesus é bom. Porque é o Jesus que ela criou. É o Jesus que ela tem na cabeça dela. É uma ilusão, é um ídolo. E ela colocou o nome de Jesus.
Nós vivemos nesse tempo de superficialidade, e não é só espiritual, em tudo, porque hoje a nossa geração sabe de tudo, mas não é profunda em nada. Todo mundo sabe falar um pouco de tudo, mas não é profundo em nada. E isso é ruim, porque hoje a nossa geração, eu vou falar muito disso de geração, que é para cravar na nossa cabeça, tá? Então, espero que isso não incomode, porque a gente vai falar muito sobre gerações. A nossa geração é uma geração que tem mais fé na ciência do que fé na Bíblia. Porque a gente tem fé para crer que o remédio que eu vou tomar, eu não sei o que tem ali dentro, eu compro tendo fé que eu vou tomar aquilo e que aquilo vai curar a minha dor de cabeça. E aí quando você vai perguntar para um jovem hoje, não um jovem cristão, mas um jovem em geral, muitos deles vão falar: eu não consigo crer em Jesus porque aconteceu há muitos anos atrás. Eu não estava lá para ver se realmente ele morreu e ressuscitou. Eu não estava junto lá. É uma coisa muito, é uma historinha e tal. E muitos dos jovens hoje não dão credibilidade. Mas alguém aqui fica constantemente no laboratório onde é fabricado os remédios, falando: opa, esse daqui tem remédio. Esse daqui, esse aqui vai curar. Não, ninguém tá. Mas a gente tem fé que quando a gente toma o negócio resolve. E a nossa geração, ela é uma geração, não estou diminuindo a ciência é extremamente importante, nós precisamos dela, mas hoje nós temos mais fé na ciência do que na verdade de um Jesus que morreu e ressuscitou. Então essa superficialidade tem também discipulado a nossa geração, porque nós temos muitos cristãos, mas pouca profundidade. E pensando nisso, quem vai discipular eu e você, nossos filhos, daqui 25 ou 30 anos? Vocês já pensaram nisso? Se nós estamos vivendo em uma geração extremamente depressiva, ansiosa, que não quer se relacionar, quem que vai pastorear a gente daqui 25, 30 anos? A gente precisa pensar. Hoje, pela graça do Senhor, nós temos ótimas lideranças. Nós temos homens e mulheres que pensam geracional, que pensam em deixar esse legado para a nossa geração. Mas será que a nossa geração está pronta para receber esse legado e passar adiante? Ou a gente vai estar sendo liderado daqui 30 anos em uma igreja onde o pastor é depressivo, onde o pastor não gosta de se relacionar com pessoas? A gente precisa pensar nisso. Então hoje, eu e você está cuidando e discipulando a liderança do amanhã. Então ao nosso lado está os líderes, os pastores, os políticos, os artistas do dia de amanhã. E se nós não tratarmos isso hoje e pegarmos essa responsabilidade para nós, a gente vai precisar se preocupar muito com as próximas gerações de liderança. Então, no nosso cotidiano, será que as pessoas recebem o amor de Jesus através da minha e da sua vida? Será que a pessoa olha para mim e olha para você e tem vontade de conhecer mais a Jesus? Ou ela tem vontade de ter distância de Jesus? Esse aglomerado de coisas que eu estou falando, em curto espaço de tempo, nos faz participar dessas várias culturas e não ser estabelecidas em nenhuma. Então, se a gente for ver a cultura que o mundo vem tentando colocar em nossa vida, é uma cultura de fora para dentro, é algo que vem externo, é algo que acontece lá fora e vem trazendo para você: olha, o mundo vive assim, você tem que viver assim, o mundo está indo para esse lado, você tem que ir também, e todo mundo vai dizendo aquilo que você tem que ser. Só que a gente agora vai entender a cultura sobre a ótica da Bíblia. Isso tudo que eu estou falando é a forma com que nós enxergamos a cultura e que ela vem vindo até nós. Mas há algo que a Bíblia nos fala. E ela nos fala bem no começo. Em Gênesis 2, no versículo 5, vai dizer: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O que é o cultivar e guardar? É o nosso mandato cultural, que vem desde Gênesis, vem desde o princípio. Porque cultivar, a cultura vem do cultivar. A palavra cultura é cultivar, é aquilo que a gente cultiva.
O cultivo, ela dá dignidade para o homem, para a humanidade. Nós precisamos, porque o cultivar e guardar era um trabalho que existia, que não era remunerado. Aqui ainda não existia o pecado. Então o homem não trabalhava para se sustentar. E se ele não trabalhava para se sustentar, por que Deus deu um trabalho para ele? Por que Deus deu algo para que ele pudesse cultivar? Então nós temos uma cultura, desde o princípio. Adão, ele cultivava e guardava o jardim, que era onde ele caminhava diariamente na viração do dia com Jesus. Outro exemplo que nós temos é em Levíticos 8, que Moisés cultivou e guardou a entrada da tenda do encontro, onde habitava a presença de Deus. Então o que a gente cultiva e aquilo que a gente guarda é onde mora a presença de Deus. Então se nós temos um jardim para nós cultivarmos e guardar, é para que essa cultura preserve a presença de Deus em nosso meio. Então cultivar é da nossa essência original. Então ela não é da nossa essência carnal, caída, pecaminosa. O cultivar, a cultura é da nossa essência original. Deus nos criou para ter uma relação e nessa relação cultivar e guardar a sua presença no meio da criação. Ou seja, nós temos uma cultura desde o princípio e teremos uma cultura até que Ele venha. Todos estão comigo? Estão entendendo que a gente está falando sobre cultura, sobre cultivar? O que é a cultura agora segundo a Bíblia? Então, uma frase para vocês guardarem. Na verdade tem duas, uma seguida da outra. Aquilo que você cultiva é o seu culto. O seu culto revela a prioridade da sua vida. E a sua prioridade de vida revela seu Deus. Eu vou falar de novo porque eu gosto muito dessa frase. Ela não é minha, mas eu gosto muito dela. Aquilo que você cultiva é o seu culto. O seu culto revela a sua prioridade de vida. E a sua prioridade de vida revela o seu Deus. Então, se o mundo conseguir mudar a sua cultura, muda seu Deus. É muito importante a gente entender a nossa cultura, porque se a gente se moldar com uma cultura que não é nossa, que não foi herdada do nosso pai, não é a cultura de lá do princípio, do cultivar e guardar, nós ganhamos um outro Deus, porque cultivamos uma cultura que não é a nossa. Então por que o que a gente está fazendo aqui é um culto? Porque juntos nós estamos cultivando aquilo que cultivamos semanalmente na nossa casa. Ou pelo menos deveria. E com tudo isso eu quero perguntar, eu quero que a gente entenda e reflita. Qual que é a sua cultura hoje? O que você tem cultivado nos seus dias? O que você tem cultivado e guardado como prioridade na sua vida? Eu vou dar esse tempo para a gente refletir. O que toma o seu pensamento quando você acorda? Seu primeiro pensamento. Primeiro desligar o despertador chato. E a gente agora tem um despertador muito chato em casa. Todas 7h37 da manhã ele toca. A nossa prioridade depois de desligar o despertador é o quê? O que vem na sua cabeça? Quais são as suas preocupações? Porque de uma forma reduzida, a cultura é aquilo que a gente vai produzir a partir daquilo que a gente tem dentro. Então o que a gente guarda de mais precioso, aquilo que é prioridade na nossa vida, é aquilo que a gente vai expor, é aquilo que a gente vai colocar para fora. Então, assim como a gente entendeu o que é uma cultura de uma forma geral e depois o que é a cultura de uma forma bíblica, assim a gente vai fazer com o discipulado. Então, o que a Bíblia nos diz sobre discipulado? Lembra que a gente falou de uma forma geral? Discipulado é quando uma pessoa aprende com outra pessoa e tal, tem uma referência. Legal, isso daí é o discipulado de uma forma geral. Mas o que a Bíblia vai nos dizer sobre o discipulado? Que o discipulado é uma das maiores ordenanças que Jesus nos deu. O discipulado, ele é a nossa famosa e famigerada grande comissão. Vou deixar aqui só para conseguir abrir. Em Mateus 28, do 19 ao 20, vai dizer: portanto vão
e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu te dei. E lembrem-se disso, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Essa é a nossa grande comissão, é aquilo que Jesus falou para os discípulos. No envio, é o famoso ide e pregar o evangelho para todas as criaturas. A gente ouve muito isso. Obrigado, eu estava me matando para abrir aqui. E a gente, não achei que era, por favor. E que homem. Olha o padrão de elegância. Não, vamos mostrar. Mas, desculpa. Olha o padrão de elegância desse homem. Meu Deus do céu. Eu só não falo que é esse que é o padrão de elegância que eu gostaria, porque eu não entro nele. Mas um dia chegou lá. Obrigado, mano. Deus abençoe. Então é o nosso conhecido grande comissão. E quando Jesus fala isso, Jesus não fala assim: quando você se sentir bem, quando você se sentir pronto, vão e façam discípulos. Quando você ajeitar a sua vida, quando você conquistar a sua casa, daí você vai e faz discípulos. Não, quando você fizer um curso top de teologia, aí você vai e faz discípulos. Não é isso que a Bíblia está nos falando. Ela é algo imediato. Vão e façam discípulos. E algo que a gente estava conversando na academia, que a Fernanda falou, que eu achei interessante, a gente gosta muito do ide e pregar evangelhos. Vão e façam. A gente gosta muito do sair geograficamente e pregar o evangelho. Isso não está errado, isso está extremamente certo. Porém, muitos de nós que vamos para o ID, deixamos de lado fazer discípulos. Por quê? Porque dá trabalho fazer discípulo. Fazer discípulo custa tempo, custa investimento, tem que ter paciência. É chato, é um processo. Ou você acha que quando as pessoas foram falar de Jesus para você, estava legal? Você acha que você foi super top. Alguém teve que ter paciência com você, como alguém teve que ter paciência comigo. Eu recusava os convites para ir nos encontros, para ir na igreja. E alguém teve paciência comigo. E amém, glória a Deus. Hoje eu vivo uma vida com Jesus e sou muito grato a isso. Então, por conta desse investimento, fica cansativo e às vezes a gente quer deixar isso de lado. Outra coisa que é o discipulado cristão é fazer discípulos de Deus que seguem os passos de Jesus através do Espírito Santo. Então a gente está sendo enviados para uma missão e por alguém infinitamente maior do que nós. A gente gosta de desconstruir aquele negócio de você é protagonista da sua própria história. Não. Nós fazemos parte de uma história infinitamente maior do que nós e há um protagonista, Jesus Cristo. Não é eu e você que é o protagonista dessa história. Nós fazemos parte. E olha que legal. E Ele quer que a gente faça parte. Ele nos convida para isso. Ele nos chama para isso. Então não faz sentido a gente fazer discípulos de coaches. Ou discípulos de mim mesmo. Quando a gente olha para alguém, a gente fala: nossa, fulano é igualzinho. Faz tudo igualzinho. Pensa igualzinho. Ele está fazendo o discipulado certo? Não, porque ele está fazendo o discípulo dele. Ele não está fazendo o discípulo de Jesus. Então nós temos que fazer discípulos de Deus que seguem os passos de Jesus através do Espírito Santo, porque no versículo está dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós não fomos enviados para fazer discípulos de performance. Por que você diz isso? Porque às vezes as nossas opiniões, alguém vai pedir ajuda para você, fala: meu amigo, eu preciso de ajuda, eu estou numa pior aqui, eu estou numa situação complicada, eu não sei o que eu faço da minha vida. E aí a nossa mente vai pensar: eu lembro que eu assisti uma palestra do coach tal, e ele me passou uma chave muito boa. Ele instalou um drive na minha cabeça, e agora eu vou passar esse drive para essa pessoa. Cara, é só você fazer isso e faz aquilo. E eu não estou diminuindo a profissão do coach, isso é muito bom, né? Eles têm realmente algo que
é bom a gente se atentar, mas quando a gente idolatra e coloca alguns profissionais, alguns palestrantes no lugar de Jesus, a gente já está confundindo todas as coisas, porque a gente está fazendo discípulos de um mundo mega produtivo, mas não discípulos de um Jesus que nos dá uma vida equilibrada. Então, a gente sai desse lugar de você tem que conquistar, você tem que instalar o drive, você tem que virar a chave, você tem que parar de correr a corrida dos ratos. A gente ouve isso. Se rima porque tem verdade. Mais uma vez, não menosprezando, mas aí a gente pega isso e a gente empolgado quer passar isso para as pessoas, só que a gente empodera as pessoas nelas mesmas. E não empodera elas em Jesus. E qual que é o resultado? A frustração, porque nós não somos perfeitos. Então, se a gente colocar toda a nossa confiança em nós, na nossa capacidade, você é o poderoso, nós não somos dependentes de Jesus. E quando nós não somos dependentes de Jesus Cristo, nós vamos nos frustrar. Então, quando a gente for pensar em estar em um lugar de discipulado, os discípulos são de Jesus, não são de outra coisa e não são de outro alguém que não seja Jesus Cristo. Amém? Isso nos coloca nesse lugar de filho. A gente tem paz, a gente busca e leva uma vida equilibrada. A gente tira essa pressão da nossa costa, porque eu não sei se vocês têm a impressão, mas parece que eu vivo num mundo onde eu estou sempre atrasado. Parece que eu estou sempre atrás. Parece que, eu estou num momento legal da minha vida, nossa Deus, glória a Deus, que legal, que momento incrível, estamos amadurecendo, avançando, e aí, de repente me aparece uma pessoa da mesma situação que eu estava lá além. Eu falo, nossa, eu estou muito atrasado, velho, acabei de comemorar um avanço. Não é possível. Aí a gente olha, isso daí todo mundo passa, eu tenho certeza, amigos de escola, a gente vai olhar lá. Os que não foi preso, os que não morreu pela polícia, então não, porque na minha realidade, alguns aconteceram isso. Os que não estão nessa condição, aí tem alguns que já, avançaram, e legal, top demais. Só que aí você fala, mas eu não estou lá também. O que está acontecendo? Aonde que eu perdi o vagão que passou e eu fiquei? A gente tem essa pressão de sempre a gente estar atrasado. Os primos, quem que inventou primo, velho? Os primos que dá certo. Os primos que é uma bênção, que vive dando volta no país, e aí as pessoas falam, sua tia, seu tio chega, olha o Jones está nos United States, está vivendo a vida, a mente, a glória a Deus, que ele vá para a lua, avance na vida. Mas eu tenho essa impressão que a gente sempre está atrasado. Então, o discipulado que faz sentido na nossa vida é quando a gente busca em Jesus a vida equilibrada. E o que eu falo equilibrada não é uma vida medíocre, não é uma vida mediana. É que se é uma vida com muito poder financeiro, amém, mas ele vai ter muito dinheiro, com a família bem estruturada, emoções bem estruturadas, sua família bem estruturada, emocionalmente, financeiramente, de saúde. Isso é um equilíbrio. Num nível alto, amém, mas é um equilíbrio. Ou se ao contrário, se a pessoa não tem muitos recursos financeiros, mas aquilo que ela tem, ela é grata, aquilo que ela tem, ela consegue suprir as necessidades e ter a gratidão, a mente bem estruturada, sua família bem estruturada, porque o dinheiro não é o nosso fator de equilíbrio, certo? Então assim, a vida abundante e equilibrada não é dependente do valor financeiro. Então isso vocês entenderam. Por isso que nós não precisamos fazer discípulos do mundo mega produtivo, porque o mundo mega produtivo vai fazer discípulos segundo a Forbes. Então, o que a Forbes diz que é o melhor, então é isso. Mas e o que o reino de Deus diz que é o melhor? O que Jesus falou que é o melhor? Para mim, é nisso que eu me balizo. Esse é o meu parâmetro, amém? Então, discipulado é colocar as leis de Deus dentro do coração. É quando a gente promove uma conexão da pessoa que caminha com a gente, a pessoa que está próxima da gente, uma conexão vertical e horizontal. Então isso é sucesso de discipulado, quando a pessoa caminha com você e ela tem vontade de conhecer cada vez mais a Jesus, ela se conecta cada vez mais com Jesus.
E a consequência disso ela se conecta cada vez mais com as pessoas que estão ao lado dela. Então isso é maravilhoso. É o discipulado que dá certo. É quando, através da nossa vida, através das pessoas que estão nos rodeando, a pessoa aprende a ser apaixonada por Jesus e apaixonada pelas pessoas. Então nosso discipulado, ele é de Cristo. Então olha como que foram os discipulados que deram certo na Bíblia. Jonatas e Davi, Moisés e Josué, Elias, Eliseu, Barnabé e Paulo, Paulo e Timóteo, e lógico, a raiz de todos os discipulados, Jesus Cristo e os discípulos. São os discipulados que deram certo. Então agora que a gente entendeu que cultura é aquilo que nós fazemos a partir do que nós temos dentro, e o discipulado é aquilo que eu compartilho daquilo que eu estou cheio, e a cultura do discipulado? A cultura do discipulado, que é o nosso tema de hoje. Eu não estou começando agora, pode ficar em paz, a gente já vai terminar. E a nossa cultura do discipulado é trazer todos para a mesa de Cristo. Os músicos não precisam vir, pode ficar tranquilo, eu vou terminar, mas também não estão já. É trazer todos à mesa de Cristo. Então nós gostamos muito de usar o momento da mesa, falar sobre a mesa, porque a mesa nos dá a equidade, é onde todos estão na mesma altura, onde todos falam no mesmo tom e todos compartilham e crescem juntos. Na mesa não existe maior e não existe menor, é um momento de partilha, de crescimento, de comunhão. Então a cultura do discipulado é quando, sem exceções, nós trazemos todos à mesa. É quando juntos entendemos a nossa paternidade em Deus e compreendemos que o nosso Pai nos deixou uma herança e um legado através de Jesus Cristo. Então, juntos, na cultura discipulado, nós entendemos que o nosso Pai é o mesmo. Juntos, nós entendemos que o nosso Pai deixou um legado através de Jesus. Porém, tem um detalhe: quem recebe herança e esquece da paternidade foi o filho pródigo. Quando nós recebemos uma herança, nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós herdamos. Então não é receber, eu creio em Jesus, recebo da herança, recebo da salvação que Ele me deu, então agora eu vou levar a minha vida medíocre novamente e esperar até que Ele volte. Ou como o Bonfim falou na semana passada, entrar no voo 777 e esperar Jesus voltar. Isso não é o que nós devemos fazer, porque nós iremos agir como filho pródigo. Quem recebe herança recebe responsabilidade. Nós recebemos uma herança e recebemos um legado. O legado é aquilo que a gente herda, e não é uma coisa que a gente escolhe, a gente herda para perpetuar. O legado não acaba em mim, o legado não acaba em você. Se você recebeu esse legado, que você recebeu, segundo a sua origem, segundo a sua cultura, lá de Gênesis, é para ser perpetuado. Olha que Deuteronômio vai nos dizer, no livro de Deuteronômio, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse com elas enquanto estiver sentado em casa, estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado e quando se levantar. Amarre-os como sinal em seu braço e nas testas. O que está dizendo aqui? É algo para ser passado de geração em geração, é algo que é para ser lembrado de todos os tempos, para que não caia no esquecimento. Se a nossa cultura não guardar e não preservar, não cultivar e guardar as verdades de Cristo, nós iremos viver no dia de amanhã o descrédito do Evangelho. Nós temos um exemplo da Europa que viveu grandes momentos com Deus, foi berço de grandes avivamentos, e hoje, infelizmente na Europa, a gente está vendo um funeral, é um clima fúnebre. Quando a gente fala de Evangelho, o Evangelho não tem credibilidade, onde nós temos aqui hoje. E se nós temos essa credibilidade, nós temos que preservar, porque uma geração na Europa, ela não preservou, ela não cultivou, ela não guardou.
Então lá você vai ver e você vai perguntar, é que nós não estamos inseridos nessa realidade, então nós não sabemos, mas lá nós não temos essa quantidade de cristãos que vivem o evangelho da forma que nós vivemos. Embora nós temos as estatísticas que falam de uma forma global, em especial a nossa região, o nosso país, ainda a América Latina, vive algo especial com Jesus. Nós precisamos guardar isso. Nós não podemos deixar que isso seja levado e a gente tenha um descrédito, para no dia de amanhã a gente vai falar de Jesus e as pessoas, sei quem é, tô ligado, da hora, obrigado, viu, por falar de Jesus, vai com Deus. Nós temos um baú do tesouro para acessar e perpetuar. Então quando nós entendermos e vivermos a cultura do discipulado, a gente vai preparar o terreno. Isso é muito verdade que eu estou falando. Nós vamos preparar o terreno para um grande avivamento. Quem aqui quer viver um avivamento com o Senhor? No começo eu achei que eram 17 pessoas, depois aumentou para 25, e aí depois todo mundo veio. Eu que também quero viver esse avivamento. E por que você diz isso? Com base no quê? A cultura do discipulado, ela nos faz viver além de um programa do discipulado. Nós temos a graça de estar em uma família que tem um programa de discipulado muito bem feito. Hoje você tem acesso a pastores, a mentores, a orientadores. Só você ligar aqui na secretaria. Se você não sabia, você está sabendo agora. Se você precisa de uma conversa, um atendimento pastoral, liga aqui na secretaria e alguém vai te atender. Alguém vai ter um tempo muito precioso com você. Nós temos algo, isso é muito bom. Só que melhor que isso é viver e cultivar uma cultura do discipulado. Por quê? A cultura do discipulado, ela não tem data e hora marcada. Nós vamos viver isso por quê? Porque nós somos apaixonados por Jesus e por fazer a sua vontade. E constantemente eu oro por isso. Falo, Deus, eu quero ser apaixonado pelo Senhor. Eu quero ser cada vez mais apaixonado, porque quando a gente está apaixonado, a gente quer viver aquilo, a gente quer falar daquilo. Então, constantemente eu oro por isso. E semana passada, eu orando por isso, quem me conhece sabe que eu sou um pouco ruim de memória, mas eu lembro disso muito bem. Eu estava na moto e eu conversando com Deus, falando, ai Deus, como eu quero ser apaixonado pelo Senhor. E aí o Espírito Santo veio falar para mim, legal, você falou um monte disso, já escutei um monte disso, quer ser apaixonado por mim? Eu falei, quero. Ele, seja apaixonado pelas pessoas. Você quer ser apaixonado por Deus? Seja apaixonado pelas pessoas. Olha para o lado. Às vezes a gente fica muito no transcendente e a gente esquece que Jesus habita em mim e você, o Espírito Santo habita em mim e você. E às vezes a gente fala, eu amo Jesus, eu faria por tudo por Jesus, eu daria minha vida por Jesus. Mas você não ama, de fato, as pessoas que te rodeiam. Eu amo Jesus, mas a Claudete do escritório, meu Deus, uma mulherzinha chata. Mas o Robson, aquele cara chega, quer ser apaixonado por Jesus? Ame o Robson, ame a Claudete. E essas pessoas não existem, tá? Só para vocês saberem que eu não tenho treta com nenhuma Claudete, nem o Robson. Olha aqui, em 1 João 4,20 vai nos dizer, se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar um Deus a quem não vê. Ponto final, ame as pessoas. Pronto, é com essa que eu encerro. Mentira, não encerro não, tem mais um pouco do Senhor para nós. Então, eu creio nessa geração que vive a cultura do discipulado e que ela é apaixonada por Jesus, cheia do Espírito Santo. Eu creio muito que a gente vai viver nessa geração. E o que será dessa geração que é apaixonada por Jesus, cheia do Espírito Santo e que vive essa cultura do discipulado? Aquela geração que não se acovarda e que vive e expressa Jesus aonde estiver. Aquela geração que não vai precisar eu chegar e falar, viu, sabe aquele irmão ali? Acompanhe ele lá, vai até ele e tudo. Sabe por que eu não vou precisar falar isso? Porque vai estar dentro de nós. Eu vou ver um irmão, uma irmã que está chegando agora, que está deslocado, e vou trazer para perto.
Não porque alguém está me mandando. É porque a nossa cultura vai ser normal. Não vai ter o grupo. Aquele grupo ali é o grupo que vai atrás das pessoas. Aquele ali é o grupo dos missionários. Então, quando tem missão, eles vão. Aquele ali são o grupo das pessoas que acolhem. Elas acolhem. Não! Nós somos integrais. Nós somos missionários. Nós somos missionais. Nós somos pastores. Nós cuidamos de pessoas. Então, nós não temos vários grupinhos. Mas nós temos uma essência. Foi o que foi dito na semana passada. É a nossa identidade. A gente vai olhar com compaixão para as pessoas. A gente vai olhar como Jesus olha para as pessoas. E o que vai ser quando a gente tiver artistas, pastores, cientistas, educadores, políticos, economistas, que estão discipulando a sociedade pelo mesmo princípio de Jesus? Aí vai ser genial, porque nós não somos discipulados somente dentro da igreja. Na área da política nós somos discipulados, na educação nós somos discipulados, em meio à arte nós somos discipulados. Agora imaginou a esfera da sociedade que você está, você viver a cultura do discipulado de Jesus, e a gente viver sobre os mesmos princípios e os mesmos valores. E eu não estou falando para você pregar lá, que a gente vai chegar lá e o artista vai falar, eu vou fazer uma arte, mas se não tiver uma cruz na minha arte, eu não vou fazer. Se não tiver um versículo bíblico, eu não vou fazer. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando, mas é expressar o bom e belo e verdadeiro. Se uma arte de um artista tem o bom, belo e verdadeiro, é algo de Deus. Se um político faz políticas públicas que levam dignidade, leva alívio para as pessoas, ele está sendo um político segundo a vontade de Deus. Se eu tenho cientistas que não manipulam o resultado para provar a tese, mas pensa a ciência para levar a cura para as pessoas, ele é um cientista que vive a verdade de Deus e tira a gente da escravidão, da miséria, da orfandade. A gente já pensou numa sociedade assim? É isso que eu creio, é num reino de Deus, um reino de amigos, uma cultura do discipulado. Essa é a cultura que eu creio para a nossa geração, e não uma cultura ansiosa, em que vai ver as pessoas caindo nos vícios da vida e vai deixar, pessoas reféns de pornografia e vai deixar, pessoas que são alienadas pelas redes sociais, são alienadas por games e não são escravos disso, e a gente não vai ajudar, mas a gente vai ajudar, vai falar, ei, calma aí, vamos colocar um limite nas coisas? Quer jogar um videogame? Chama, eu jogo junto, mas depois a gente desliga e vai embora. Mexa nas redes sociais, trabalha nas redes sociais, mexa, tenha relacionamento com as pessoas, mas tenha um limite, tenha também tempo com a família. E eu creio muito que isso é possível, porque aqui e lá fora está cheio de gente doente, tem gente sem esperança. A gente precisa pensar nisso. Tem pessoas em nosso meio, tem pessoas do nosso lado que estão doentes espiritualmente, estão sem esperança, estão sem um propósito pelo qual viver. E aqui, principalmente, é um ambiente onde elas têm que ser abraçadas. No nosso meio, principalmente, é o lugar onde elas têm que receber o amor de Jesus. No livro O Deus Esquecido, tem uma história muito interessante e que me travou, que me deu um negócio que eu nunca esqueci. Existia um membro de uma gangue muito perigosa, em uma região lá que ele descreve. E aí o rapaz foi falar do amor de Jesus para esse membro de gangue. E aí ele falou de Jesus, o rapaz se interessou em conhecer a Jesus e ele foi para a igreja. Aí o ex-criminoso lá foi para a igreja, teve um culto, depois ele voltou e nunca mais voltou para nenhum culto. E aí esse rapaz foi encontrar o ex-membro de gangue, falou, cara, aconteceu alguma coisa, o culto não falou com você, ou você se sentiu mal, alguém fez alguma coisa para você, por que você não voltou mais? E aí ele respondeu, ele falou, cara, até no meio da gangue, eu vi fraternidade maior do que dentro da igreja. Cara, isso rasgou meu coração, porque às vezes a gente está dentro da igreja e vive uma cultura individual, a gente não quer se mover
para se relacionar com as pessoas. E aí tem pessoas que entram aqui como um lugar onde que elas vão ter a salvação e elas encontram rejeição. Será que elas vão encontrar isso em nosso meio? Será que alguém que entra na igreja família vem aqui e não sente um lugar onde ela é abraçada, onde ela é curada? Eu creio que em nome de Jesus essa não é a nossa realidade. E por isso que nós estamos reforçando a cultura do discipulado. O que cabe a mim e a você fazer? Cultive a cultura do discipulado. Por quê? A cultura do discipulado não é para os perfeitos. O sacrifício de Jesus foi justamente porque a gente é imperfeito. Ele não morreu pela sua melhor versão, aquela que você olha no espelho e fala: uau, eu sou top. Ele morreu pela versão que você quer esconder, pela aquela versão que fala: meu Deus, que vergonha dessa situação, que vergonha do que eu fiz, que vergonha daquilo que eu estou pensando, que eu estou fazendo. Ele morreu por essa versão. A cultura do discipulado é a cultura em que nós vamos amar as piores versões, em que alguém vai ter a tranquilidade de nosso meio falar: meu, quer saber a verdade? Esse sou eu. Eu não sou essa pessoa que eu estou falando para vocês, não. Eu sou esse cara machucado. Eu sou essa garota machucada. Eu tenho traumas que eu carrego. Eu preciso de cura, eu preciso de abraço. Aqui é o ambiente para isso. A cultura discipulado, ela é para mim e ela é para você. E se você ainda não vive nessa cultura do discipulado, eu preciso que a gente se mova para algo. E eu queria te apresentar. Semanalmente, nós temos nossos GFs, que são os nossos grupos familiares, são grupos de discipulado. Esses GFs, eles acontecem semanalmente nas casas e também de forma online. O que são esses grupos? É um lugar para você ser abraçado, é um lugar para você criar conexões que te levam para mais perto de Jesus, é um lugar onde você vai crescer, amadurecer em Cristo. É um lugar onde você vai curar e ser curado.